Boa noite a todos que aqui se encontram e os que estão nos acompanhando pela internet. Que possamos ter uma noite com uma vibração muito positiva. Teremos a palestra do nosso querido amigo Carlos Alberto, cujo tema Em Nossas Mãos. Segundo Mateus, capítulo 6, 10, Emmanuel, Ceifa de Luz, psicografia de Chico Xavier. Faremos uma prece, de imediato passaremos a palavra ao nosso orador da noite de hoje, para que nos traga essa rica mensagem de amor. Amado Jesus, que as vibrações amorosas dos teus benfeitores amigos nos envolva todos na noite de hoje, aliviando as tensões do dia a dia, as nossas ansiedades e angústias, fortalecendo-nos para as trajetórias que teremos pela frente, na superação de problemas e dificuldades que aparecerem em nossas vidas. Desta forma, Senhor, rogamos que esta assistência espiritual nos auxilie no que for necessário para que a nossa vida transcorra sem maiores sofrimentos. E nesse instante, rogamos a permissão superior para iniciarmos as nossas tarefas da noite de hoje na Casa Espírita Ponte de Esperança. E a partir de agora, convidamos o Carlos para que tome a palavra. Nossa boa noite fraterna, em especial a direção da casa, com o corpo mediúnico, a assistência, aos que se encontram em busca de auxílio nas macas, como também todos aqueles que, como eu, estão à distância nas ligações mentais pelos recursos da tecnologia do nosso tempo. Em nossas mãos é uma página que Emmanuel faz uma pequena reflexão para que nós nunca esqueçamos que Deus, em sua infinita sabedoria, nunca erra, nunca comete atalhos ou faltas. Tudo na sua criação segue perfeitamente as leis naturais ou leis divinas, por ele instituídas, sem alteração em um átimo sequer do cumprimento de cada uma delas para nós outros. Então, se estamos neste momento em uma reencarnação, é porque entre todas as possibilidades de mundos no universo, nós estamos exatamente naquele lugar, naquele momento, naquela circunstância em que tudo é o máximo de favorável para nós outros na nossa caminhada espiritual. E é por isso que Emmanuel lembrou, no título Em Nossas Mãos, a partir de comentários ao texto de Mateus, no capítulo 6, versículo 10, venha o teu reino, seja feita a vossa vontade. Que a nossa confiança seja sempre irrestrita, ilimitada com aquele que nos deu a vida, que nos sustenta. Se nós examinarmos nesse momento como que a nossa consciência é albergada, onde que ela é colocada, nós vamos ver que são tantas as complexidades,
São tantas as modificações dinâmicas para que esta consciência permaneça indene ao tempo, identificando a si mesma e podendo cada vez mais se alargar, que se não fosse a presença dessa força instituidora e amorosa que é Deus, nada estaria no seu devido lugar, nada teria a continuidade assegurada. Até porque tudo está em transformação, tudo está em movimento. Esse convite é um convite também para a responsabilidade e ao trabalho ativo. Tudo vem de Deus, tudo é promovido, suprido, sustentado pelo Pai Celestial. Mas a criatura, existe uma pequena correspondência que nós todos não podemos esquecer, e que é aquela nossa pequena contraparte das ações, para que possamos interagir com tudo o que está no posto na criação e, nessa interação, darmos seguimento à lei de progresso, que observa o amor e a justiça, trabalho, a cooperação, a caridade, o altruísmo naquilo que fizermos na direção do bem, de tal maneira que a nossa consciência vá cada vez mais se enlarguecendo na compreensão da lei divina, melhorando a sua interação com toda a criação, tudo mais sendo sutilizado, sofisticado, evoluído. É a lei de progresso, na marcha incessante do ser pelos caminhos da eternidade, a partir do momento em que fomos criados. Emmanuel nos lembra que a concretização do reino de Deus na Terra depende do nosso esforço e da aplicação das faculdades que o Senhor já nos concedeu. E com esse esforço, aplicando os recursos que estão disponíveis conosco, com o meio, com as demais criaturas, nós vamos dando passos seguros, como nos mostra o Evangelho, na estrada luminosa que nos aproxima cada vez mais do Senhor. Voltamos então para o ponto que é o eixo central, a infabilidade da justiça divina. A justiça do Senhor, que a tudo norteia, que a tudo dirige, que a tudo rege, ela é perfeita, ela é completa em si mesma. No momento que Deus instituiu suas leis, ele estabeleceu códigos eternos e imutáveis como o próprio autor. A confiança, então, na sabedoria divina deve ser inquestionável por todas as criaturas em todos os níveis de evolução. Deus não comete equívoco na distribuição dos destinos, que na realidade, destinos seriam aquelas nossas trajetórias que vão se somando com as nossas escolhas, as nossas ações, no caminhar que vamos dando nos acontecimentos, em que, visto do ponto de onde nos encontramos, grande parte dele já foi percorrido no passado, e a maior parte está no porvir. Mas tudo depende da ocorrência do presente, das ocorrências no instante, porque é nele que vivemos no eterno presente, é nele que vivemos sempre. Tudo está sob a égide de uma justiça perfeita e infalível. Não tenhamos nenhuma dúvida a este respeito. Nessa situação atual, nossa situação atual é então o resultado de um planejamento maior, visando o nosso bem e o nosso progresso. Todos aqueles nossos irmãos que são os aplicadores da lei divina, na relatividade em que eles também podem aplicar, eles examinam a nossa longa trajetória do passado, que, segundo André Luiz, desde o instante em que fomos criados até este momento, na condição hominal, em média,
nós temos cerca de 15 milhões de séculos, que equivale a 1 bilhão e 500 milhões de anos desde o instante que Deus disse, seja, e nós passamos a existir como uma individualidade que vem se completando e se aperfeiçoando até chegar naquela individualidade complexa que alcançou os planos da razão na condição hominal, como está posto na questão 76 de O Livro dos Espíritos. Lá, realmente, nós somos, então, esse ser que nós nos auto-reconhecemos e reconhecemos nas demais criaturas. São espíritos que agora já podem exercitar o livre-arbítrio regrado e cuidado e analisado pelos planos da razão. Antes, nós não dispunhamos do livre-arbítrio como dispomos agora. Antes ele era uma forma primitiva e instintiva. Agora é uma forma livre. Livre, mas relativa à conformidade do nosso progresso, do nosso desenvolvimento. E esse livre-arbítrio, a partir do momento em que mergulhamos na razão e vamos avançando, ele é ilimitado pelo passar dos milênios, pelo passar dos séculos, pelo passar de todo o tempo que está no futuro, que um dia também nós lá chegaremos. A reencarnação como instrumento de burilamento. Nós estamos numa faixa evolutiva que necessitamos de muitos auxílios, de muitas bengalas. Nós necessitamos de ambientes muito controlados para que a nossa consciência possa navegar com um relativo equilíbrio, não causando tantos transtornos em face das multiplicidades de coisas que podem estar ao nosso alcance. Então, a reencarnação vem como um elemento constritor. Nós temos diminuídas muitas das nossas funcionalidades do perispírito, do nosso espírito, para moldar com as funcionalidades orgânicas, que ao mesmo tempo servem como amortecedores, mas também como indutores daqueles aspectos que nós estávamos descuidando e que ficaram um pouco parados. Nós estamos aqui por tempo determinado, não como castigo, mas como alunos matriculados numa escola, que temos que cumprir determinadas séries, que temos que cumprir determinada programação compatível com as nossas capacidades de absorvermos conhecimento e realizarmos novas experiências. Reencarnação, é uma lei que permite o nosso aprimoramento contínuo. Embora a reencarnação seja intermitente, por breve tempo, nós nascemos, ficamos aqui algum tempo, envelhecemos no corpo, morremos no corpo e retornamos para a espiritualidade. Lá também continuaremos com os efeitos da lei de progresso, com aprendizados, com trabalhos úteis, mas é aqui, por um longo estágio, que nós aceleramos o nosso verdadeiro progresso evolutivo. Porque aqui nós estamos mais centrados numa determinada programação que foi amorosamente preparada por uma espiritualidade superior que conhece o longínquo do nosso passado, que conhece o nosso mundo interno e que conhece as perspectivas próximas do nosso caminhar. A vida na Terra é uma escola de aprendizado e de evolução. Neste aprendizado, nós refazemos as estradas tortuosas do passado, em que estávamos muito pautados pelo egoísmo, pelo orgulho, pela violência, pela subtração de direitos, pelas infringências às leis naturais. Então, essas temos que ir reparando, a par de estarmos em aprendizados novos. Então, aqui na Terra, nós vivemos com as pessoas que são as mais contributivas para o nosso progresso. Muito embora alguns digam em determinado momento que nós não escolhemos a família.
Não só escolhemos, como fomos colocados no meio com as criaturas que melhor se ajustam à nossa personalidade, concomitante com a personalidade deles também, de tal maneira que a célula familiar, que a célula dos afetos, possa proporcionar os melhores rendimentos que podemos alcançar com a convivência mais ou menos equilibrada com esses seres que fazem parte da nossa constelação próxima, na família e nos afetos. Aqui estamos também com os recursos que o organismo nos oferece. Esse organismo foi adredemente preparado em condições que remontam à constituição do próprio DNA, em que todas as funcionalidades do organismo, no tempo que nós vamos necessitar para realizarmos a nossa experiência reencarnacional, este invólucro com funcionalidade seja servível da maneira que é mais útil para nós. Do mesmo modo, estamos em um meio externo em que tudo também colabora para o nosso progresso. Se nós olharmos tudo que está em nossa volta, na natureza, no ambiente, no clima, na sociedade em que estamos nos movimentando, nas regras que organizam esta sociedade, tudo está conforme aquilo que nós mais necessitamos neste momento da reencarnação. Ou seja, existe um planejamento muito complexo para que o indivíduo reencarne num determinado momento, num determinado local, com um conjunto de pessoas com os quais ele vai conviver, com a sociedade onde ele vai exercitar os seus aprendizados e testemunhos, de tal modo que, neste conjunto todo, que nos foi amorosamente preparado, estão constituídas todas as condições do nosso sucesso. Nós vamos lutar pelo nosso autoaprimoramento. Nós, como espíritos, passamos por diferentes mundos. E a união do corpo com o espírito é uma das necessidades que percorre uma longa fase do desenvolvimento espiritual. Sabemos que os espíritos puros já não necessitam desta ligação tão forte com a matéria. Eles têm outras formas de energias com as quais se ligam, mas muito distante da matéria densa do nosso mundo, por exemplo. E aqui tudo está sendo feito para que se cumpram os desígnios do Senhor de nos reservar um futuro radioso mais à frente. Os sofrimentos e as aflições, quando bem compreendidos, são provas que impulsionam o progresso. Nem tudo é vento a favor, como também nem tudo são ventos contrários. Mas como nós não somos ainda seres perfeitos, como nós temos no nosso passado um estoque de muitas infrações à lei divina, essas infrações, para serem reparadas, normalmente elas vêm de uma forma sofrida, vêm de uma forma dolorosa. Quando, se não as estivéssemos por reparar, seria solicitado de nós apenas o trabalho útil e o cansaço, o estudo e as práticas do trabalho útil. Mas, a par de tudo isto, nós ainda temos que fazer reparos, e por isso, não estamos isentos de sermos visitados, vez por outra, por aflições, por sofrimentos, por apreensões, por dores, algumas até legítimas, porque estão ligadas a um momento muito anterior desta reencarnação, e outras pela nossa desídia, pelo nosso descuido, pelas nossas más escolhas, por ainda nos alimentarmos de ilusões que já poderíamos delas nos ter livrados. E aí criamos, sim, novas condições para sermos visitados por esses instrumentos de correção que normalmente não nos agradam, mas depois nós vamos compreender que sem eles também nós não sairíamos em muitos dos lugares que estamos estagiando.
porque estaríamos nos comprazendo com as situações de engano e de ilusão. A pluralidade das existências garante a oportunidade de alcançar a perfeição. O que eu não fizer agora, farei no momento seguinte. E no momento seguinte, ao retornar para a espiritualidade, lá eu também terei novos afazeres e novos aprendizados e estaremos cumprindo novas etapas de progresso. Se não cumprir lá, retornaremos. E retornaremos no ciclo desta pluralidade de existências, ora na matéria, ora na erraticidade, até que nos libertemos da inferioridade escravizante, do orgulho e do egoísmo. Então, nós temos muitos recursos à nossa disposição. As faculdades que o Senhor nos concedeu por instrumento de trabalho, a razão, a intuição, as memórias inatas, a nossa capacidade de observar a realização dos outros, de examinarmos o meio, de aferirmos o que nos convém e o que não nos convém, porque nós não nos esqueçamos que a lei divina está impressa na consciência, como nos lembra a questão 621 do Livro dos Espíritos. Essas faculdades são dons divinos, talentos que devem ser desenvolvidos e aplicados no bem. Se começamos simples e ignorantes, e hoje já estamos na condição nominal, é porque muita coisa foi despertada em nós desses dons latentes, pelos nossos movimentos, pelas nossas realizações, pelas nossas escolhas, pelos nossos aprendizados, até mesmo pelos nossos erros, que estamos com eles aprendendo ao corrigi-los. Então, nós temos muitos instrumentos sensoriais e conscienciais e recursos propriamente materiais, como é o organismo. Quando dizemos que as nossas mãos são artífices do futuro, nós estamos falando em dois poderosos instrumentos que estão no nosso corpo, como a nossa visão e os demais sentidos. Então, nós estamos dotados de muitos elementos funcionais que estão sendo aperfeiçoados com a nossa própria caminhada. Não há ninguém desprovido de meios para cumprir sua tarefa e alcançar o progresso. Ninguém pode dizer, não ganhei numa mega-sena, não nasci numa família rica, não sou de uma sociedade madura, eu estou numa sociedade muito pobre. E nessa sociedade pobre, ninguém nunca se compara com os nossos irmãos da África subsaariana que estão morrendo de fome e de sede, pele e ossos, lá esquecidos em recantos, com os seus sofrimentos que só o Senhor sabe avaliar. Nós nos comparamos com a Europa rica, com os Estados Unidos progressistas, ou o Canadá, ou com, na nossa sociedade, com aqueles que estão intelectual e materialmente numa situação um pouco melhor, para nos vermos se estamos bem dotados ou não bem dotados para bem cumprirmos os deveres da reencarnação. Quando esses instrumentos são apenas uma pequena parte dos instrumentos que estão à nossa disposição. Os maiores são internos. Os maiores são de natureza consciencial, ética e moral. São esses, sim, os verdadeiros atributos que devem ser continuamente trabalhados, porque são eles que nos acompanham na pluralidade das existências. Onde quer que estejamos, estaremos com esses conteúdos. Ninguém pode dizer, eu, como não estou dotado pelo meu destino, parece que Deus se esqueceu de mim, eu também pouco tenho a fazer. Eu estou conformado com o quase nada que eu sou e vou ficando por aqui perambulando. A posse dos instrumentos de trabalho refuta a inércia e a queixa contra a falta de oportunidades. Se você enxerga, se você pensa, se você analisa, tem braços, pernas, ou tem uma perna, ou tem um braço, ou não tem pernas, ou não tem braços, mas tem uma cabeça que pode pensar, sempre nós podemos atuar em prol
da mudança de estado em que nos encontramos para uma mudança de estado um pouco melhor, mesmo na enfermidade. Mesmo na enfermidade. Deus fornece a cada espírito os meios necessários para o cumprimento de sua tarefa. E isto é um fato. Isso foi o que foi colocado logo no início da preleção de Emmanuel. Deus, que é perfeito, sempre coloca tudo aquilo que é necessário para o nosso progredir, para o nosso evoluir, para a nossa marcha ascensional. Mas a responsabilidade é nossa de identificar, desenvolver e utilizar esses instrumentos. E a gente sempre faz analogia com o lavrador. Tem a terra, com o solo fértil, tem a época das estações, da chuva, tem a semente. Se ele não trabalhar a terra, se não tirar a erva daninha, se não fofar a terra, se não colocar a semente na proporção certa e na distância certa da superfície, aguardando as chuvas, esse lavrador nada vai colher. E isto vale para tudo da nossa vida. Só que a nossa lavratura é a do espírito. A nossa ceifa é na consciência. Ela se realiza na consciência, que é muito mais sofisticada, muito mais complexa e muito mais rica, né? Todos nós somos portadores de algum grau de inteligência e aptidões. Portanto, podemos caminhar e trabalhar dentro desses limites, dentro dessas valorações e dessas conquistas que já alcançamos. Nós não podemos nos comparar com aqueles que deram passos muito mais largos do que nós somos capazes de fazer no momento. E a gente lembra de um Francisco de Assis, de uma irmã Dulce, de mesmo que muito recente, próximo, Chico Xavier, ou mesmo o nosso irmão Divaldo Franco. Eles foram capazes de dar passos mais largos na caminhada do progresso. Mas todos eles eram igualmente dotados de inteligência e aptidões relativas às suas próprias aquisições, aos seus méritos. E nós também temos os nossos méritos. Nós também temos as nossas aquisições. Tanto é que chegamos na condição nominal. Nós hoje somos espíritos portadores das faculdades da razão, da intuição que está em despertamento, das emoções, ainda também dos instintos que muitas vezes nos protegem, nos guiam, e com tudo isso ao nosso dispor, nós temos uma série de instrumentais favoráveis a atuarmos de uma maneira que concorra para o nosso progresso. E o progresso depende dos usos. E como fazemos esses usos? É por isso que a gente sempre lembra que está no Evangelho. Dar causa ao bem na direção que aproveita. Então, os usos não são todos e qualquer. Os malfeitores também fazem muitos usos, trabalham, eles pensam, eles elucubram, analisam, mas os produtos deles são contrários à lei divina, são infratores da organização e do progresso. Então, não é todo e qualquer uso, os usos que respeitam a lei do Senhor. E os usos que respeitam a lei do Senhor nos foram percussientemente revelados por Jesus no Sermão do Monte, nas Bem-aventuranças, lá em Mateus 5:3 a 5:11. Ali estão as regras da verdadeira vida. Ali está o modo de atuar de tal modo que nós avancemos sempre na direção que nos leva a Deus, onde tudo é melhor, onde tudo é mais fácil, onde tudo é mais harmônico, é mais sereno, onde a felicidade se avizinha, onde o bem-estar é cada vez mais duradouro. Nós estamos nos encaminhando para alcançarmos esses sítios na fase seguinte da regeneração que já se aproxima. Examinando a realidade, nós podemos ver que podemos modificar muitas coisas de um modo mais útil e favorável. Já que nos encontramos no lugar certo, então não tem erro do destino, estamos no lugar certo, olhemos como
nos movimentar de um modo mais eficiente para desempenharmos os encargos que dão cumprimento à nossa programação de reencarnação, que é inata. Nós sabemos onde devemos trabalhar melhor o nosso mundo interno. Todos nós temos esta revelação íntima daquilo em que estamos um pouco mais fracos. E se nós estivermos um pouco perdidos neste exame, recorramos à questão 919, na lição de Santo Agostinho, que nos mostrou como passar alguns filtros de como analisarmos o dia a dia, de modo a cada vez nos conhecermos um pouco mais. E nos conhecendo um pouco mais, sabemos onde temos mais necessidades, onde somos mais frágeis, onde ainda temos grandes dificuldades de superação, de contornarmos determinados bloqueios que são impeditivos da nossa marcha. Tudo isso vamos sabendo aos poucos, nos conhecendo cada vez mais. Nossa realidade atual, com seus desafios e oportunidades, é o campo de trabalho ideal para o nosso crescimento. É olhar com atenção à nossa volta, dentro de nós mesmos, e nos ligarmos pela oração ao Pai Celeste, para que tenhamos a clarividência cada vez mais nítida do caminho a seguir, dos obstáculos que devemos enfrentar e dos perigos que devemos ser protegidos e desviados. Isso já está no Pai Nosso. Né? Livrai-nos, Senhor, dos perigos e dos inimigos e das tentações. Então, tudo isso está posto simultaneamente e quase que ao mesmo tempo na nossa experiência diuturna, do dia a dia. Ninguém vai ter acesso aos planos superiores se não viver as experiências diárias. São elas que vão se somando, são elas que vão nos testando, são elas que vão nos trazendo novas claridades para que, num somatório de experiências felizes e boas realizações, nós caminhemos na senda do progresso. Aceitar construtivamente a nossa realidade é ver a situação como um degrau evolutivo. Eu estou aqui, mas não estou exatamente satisfeito no degrau em que eu me encontro, porque já antevejo outros degraus à minha frente e já descortino meios de como alcançar este degrau. Então, não devemos nos deter em momento algum. Nada de inércia, nada de dizer que não temos os meios para o nosso progresso. Eles estão ao nosso alcance e foram colocados por obra e graça da misericórdia e da graça do Senhor. O reino de Deus pela edificação interna. Por que eles falam na edificação interna? Porque o que é permanente, que é o espírito, é interno. É nele que as transformações devem de fato ser operadas, porque todas as transformações positivas, todas as aquisições, todo o conhecimento, todas as realizações estão intimamente relacionadas com o nosso espírito. O reino de Deus não vem por aparências exteriores. Então, daí o motivo de identificarmos cuidadosamente o que é aparência, o que é ilusão, o que são apenas chamamentos externos que não têm base para nos dar sustentação do progresso que queremos alcançar em subir degraus. A vontade de Deus na Terra se cumpre através da ação humana retamente dirigida. Sois deuses e não sabeis. Nós mesmos somos os nossos deuses. Porque Deus está em nós, Deus está conosco, Deus nos insufla. Deus nos oferta a sua misericórdia infinitamente. Do mesmo jeito que ele supre o anjo e supre todas as criaturas. Mas cada um recolhe na conformidade da relatividade em que se encontra na caminhada da evolução.
A transformação do mundo começa pela nossa transformação íntima. Eu desejo ser melhor. Eu estou estudando para aprender as leis do Senhor, como o Evangelho nos ensina, como a doutrina veio dando mais compartimento, com mais detalhamento, com mais clareza. Então, eu começo a urdir o meu destino melhor. E, em seguida, eu devo começar a colocar no campo das ações. E no campo das ações não tem como eu não ser um cooperador constante com as demais criaturas e com o próprio meio em que vivo. Na feição da caridade, na sua forma mais altruística que eu consigo. A resignação com o estado das coisas temporário não quer dizer passividade. Quando você planta uma árvore frutífera, ela não vai proporcionar frutos no instante seguinte. Ela vai cumprir um ciclo. E nós também temos que cumprir ciclos de experiências e refazimentos. A prova que escolhemos ou que nos foi imposta para o nosso bem e progresso vem amorosamente trabalhada pela espiritualidade superior. Além das provas, aqui não foi dito, mas também temos as nossas expiações. A prova é o que nos falta, a expiação é o que precisa ser refeito. Então, nós temos tudo isso. Temos expiações, porque estamos no planeta de expiações e provas, temos provas, e tudo isso voltada para o nosso progresso. Então, a aceitação construtiva de determinadas travessias difíceis, de determinados cansaços que nos consomem muito, elas têm que se transformar numa resignação ativa. Eu não posso mudar exatamente agora da minha maneira, mas eu posso mudar com todos os recursos que a providência está me auxiliando. Nós não nos esqueçamos que temos verdadeiros anjos protetores, mentores. Nós temos irmãos muito mais amadurecidos, que conhecedores profundos da lei de amor, da lei de justiça, mas também ministradores da misericórdia do Senhor, nos auxiliam constantemente de um modo mais próximo. Então, não estamos entregues numa sala sem mestres. Tem os mestres que não os estamos vendo e temos uma programação que não estamos lendo, mas que está dentro de cada um de nós. A responsabilidade individual na construção do reino. Os semeadores somos nós, os trabalhadores somos nós. Os testemunhos partem das nossas ações, pelas nossas escolhas que foram pensadas antes, que foram analisadas. Se nós estamos com boas intuições, se nós estamos alimentando a nossa mente com bons conteúdos, de boas leituras, se nós estamos irrigando os padrões vibracionais que nos ligam aos patamares mais elevados da vida, na espiritualidade maior, nós recebemos torrentes de auxílios que vão se juntar aos poucos limites das nossas forças e liberdade de atuação para sermos cada vez mais proativos, para sermos cada vez mais responsáveis por aquele ponto que é só meu, que é intransferível. O que eu dei causa, esse está junto comigo e eu que tenho que trabalhar no refazimento de uma causa incorreta, numa causa injusta, numa causa infratora. Do mesmo modo que estou me beneficiando em cada instante daquelas ações em que eu dei causa já na direção do bem, né? Somos filhos de nossas próprias obras. A transformação moral é uma conquista pessoal. Os céus são conquistados pelos esforços de cada um. Como disse Jesus, a cada um segundo as suas obras. Nós não podemos terceirizar essas tarefas, porque elas se realizam dentro de nós e não por dentro do outro. Se o outro realizar, ele mais vai caminhar. Se eu não realizar, vou continuar onde me encontro.
Por isso que a realização é pessoal e intransferível. Mas temos outros dutos para nos auxiliar e nos fortalecer e nos reabastecer. Quando diz a prece do Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, ela não deve ser uma atitude mística de espera. Seja feita a vossa vontade, porque a vossa vontade já está presente em tudo que é de bom para mim. Então, que eu me movimente com tudo que já está ao meu alcance e que eu seja grato em enxergar, em identificar as muitas graças que eu estou recebendo a cada momento, a cada dia. Essa busca e esta declaração de seja feita a vontade do Pai é também um compromisso de ação. Porque se Ele já nos dotou de tudo que nós precisamos, então cabe a nós nos movimentar. É hora de nós nos movimentarmos nesta direção benévola, nesta direção positiva. A eficácia da prece está ligada à nossa conduta e ao nosso esforço em realizar o bem. É claro que quando a nossa mente está voltada para os planos mais elevados, ela se organiza melhor, ela se asserena, ela tem uma capacidade de análise ampliada e nós temos todas as condições de analisarmos melhor para termos escolhas que nos proporcionem realizar também de um modo mais eficaz e positivo. O reino de Deus, uma construção de esforço individual, é a marcha do ser. Se saímos do ponto zero e chegamos na condição nominal, é porque nós nos trouxemos desde aquele instante que não tinha experiência antecedente, que nós estávamos quase que completamente adormecidos, e esse longo despertamento entre erros e acertos, entre experiências que aproveitam e experiências que necessitaram de refazimento, chegamos nos planos da razão, onde agora, detentores da capacidade de análise, somos capazes de nos olhar, nos auto-identificar e sermos mais eficientes na direção dos passos que estamos traçando, né? Sendo uma construção interna, ela depende do esforço de cada um. E devemos sublimar nossos sentimentos e aplicar nossas faculdades no bem. Nós sofremos constantemente os comichões do egoísmo. Nós ainda sofremos os comichões do orgulho. Nenhum de nós se livrou ainda dessas máculas. Elas são sombras que teimam em permanecer conosco, embora nós já estejamos sendo cada vez mais aderentes, cada vez mais sensíveis aos chamamentos do Evangelho. Mas continuamos fazendo muitas vezes o que não queremos. E não fazemos o que deveríamos estar, de fato, realizando em todos os momentos. Então, nós devemos sublimar os nossos sentimentos e os nossos pensamentos em todas as oportunidades que se apresentarem em nossa vida. E a reforma íntima, que é a base, é o alicerce para a manifestação do reino de Deus já aqui mesmo na Terra. Aquele que será o completista, aquele que vai cumprir com êxito a sua programação da reencarnação, ele já está realizando o reino de Deus aqui mesmo na Terra, no tempo pequeno da reencarnação. Mantenhamos sempre a nossa mente serena, com a fé firme, porque tudo está em movimento e todos os movimentos são originários de Deus. Aqueles que nós aplicamos a nossa vontade é que pode deturpar. Tenhamos cuidado nos movimentos que estejamos dando causa, examinando melhor, nos conhecendo melhor e rogando ao Senhor sempre a sua clarividência, a sua força,
para que o nosso caminhar seja cada vez mais reto, mais digno e mais construtivo. E damos graças a Deus por mais um encontro com a presença de Jesus na mente e no coração de todos. Carlinhos, agradecemos pela palestra edificante da noite de hoje e agora colocamos em suas mãos a prece de encerramento. Senhor, sensíveis a tudo o que nos ofertas, desde o instante que nos criastes, agora mesmo, neste momento que estamos dirigindo a nossa mente a Ti, auxilia-nos também, Senhor, porque ainda temos uma mente nublada, com pouca capacidade de enxergar o que já poderíamos estar enxergando. E tanto reconhecendo essas nossas limitações é que Jesus se ofertou. Quando estivéssemos cansados, afadigados, que o buscássemos. Cansados e afadigados pela enfermidade que muitas vezes é pertinaz e está consumindo as nossas forças. Enfermidade do corpo, enfermidade da alma. Muitas vezes estamos também em travessias em que as nossas escolhas não estão tão claras. Auxilia-nos, Senhor, a vermos de um modo mais claro as escolhas que devemos realizar. E o nosso agradecimento sempre presente, do auxílio dos mentores da CEF, da casa, que estão sempre conosco, nos auxiliando a levantar quando cambaleamos, quando estamos um pouco dúbios sobre os caminhos a seguir, que vem uma intuição benévola, que vem pela nossa fé uma força a mais para que nos levantemos e andemos na direção que aproveita. Neste nosso último encontro do ano como expositor da noite, nós sentimos a presença benigna da atmosfera do Natal que toma conta da terra. É a presença crística que se renova, que vem nos realimentando, para que nós nos tornemos mais confiantes na caminhada que estamos realizando, na execução do programa da reencarnação, com a certeza de que estamos nos preparando para chegarmos no momento do cumprimento da nossa tarefa da reencarnação, preparados para voltarmos para um estágio melhor do que aquele em que aqui chegamos. E damos graças, rogando as bênçãos do Senhor, com o amor de Jesus nos envolvendo agora e sempre. Mais uma vez agradecemos ao Carlos. Retornaremos com a sua palestra em fevereiro e que Deus o abençoe este final de ano. Glorioso Natal para você e família. E para todos aqueles que estão nos assistindo remotamente. Obrigado, Nando. Pedir a permissão para encerrarmos a Todas primeira as parte famílias que das nos acompanham atividades. neste momento.